Seja bem-vindo ao primeiro podcast da Squadre, o Squadre Pod. Com muito prazer que eu apresento a vocês duas pessoas queridas que fazem parte do processo da empresa. Hoje a ideia nesse primeiro episódio é que possamos apresentar um pouco mais a nossa empresa, que possamos estar criando essa proximidade, que possamos estar juntos, né? Mostrando o nosso trabalho, o nosso dia a dia, fazendo com que chegue até você que está nos assistindo, como nós produzimos as nossas esquadrias, como nós fazemos os nossos processos, como que nós levamos a sério os nossos clientes, qual é o ideal da empresa. E para isso eu trouxe duas pessoas aqui que são os pilares da empresa, são pessoas que fazem parte do nosso contexto extremamente, do dia a dia. O Carlos Alessandro, que é o nosso administrador, que é a pessoa que faz a rotina do dia a dia, que está com a gente o tempo todo, que faz as coisas acontecerem. E a Elaine Lima, que é a pessoa da nossa parte comercial, que é a nossa gerente comercial, que é aquela mulher aguerrida e guerreira que faz parte da nossa empresa, que está sempre acompanhando todos os processos, sempre acompanhando todos os clientes. E hoje eu queria trazer para vocês todos aqui o nosso dia a dia, um pouco mais como que funciona a nossa empresa. E para isso eu queria começar perguntando para o Carlos Alessandro, que é o nosso Carlinhos, Isso. né? Carinhosamente, inclusive, chamaram na empresa pelos mais novos como tio Carlinhos. Justamente. E eu queria perguntar para o Carlinhos, como que tudo começou, tio Carlinhos? Como que começa tudo isso? Como que começa você dentro da empresa? Onde que você teve esse start de entender que ali era um local bacana, que tem a possibilidade de crescimento, de prosperidade? Como que foi isso? Conta pra gente um pouco sobre isso, por gentileza. Então, algum tempo atrás, né, acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu fui prestar um serviço para a Squadre. E nesse momento de prestar esse serviço, eu vi que a empresa estava em crescimento, que era uma grande oportunidade de trabalho, e fui convidado a trabalhar junto com a Squadre. Então, para entender, você foi lá, na época, fazer o mezanino da empresa. Isso, fui prestar um serviço, eu trabalhei muito tempo em estaleiro, coisa e tal. E Qual que é a tua formação? Você vem da onde? Então, eu venho de estaleiro Mauá, trabalhei 10 anos, fui supervisor de solda, Certo. Entendeu? Lidava bem com o público, entendeu? E da onde as pessoas entenderam que eu tinha essa capacidade e fui convidado também a trabalhar junto com vocês, na Squadre. E você começou fazendo o quê na Squadre? Como é que foi esse começo, assim? O começo foi assim, eu já fui trabalhando, administrando as pessoas no chão de fábrica, né? E nesse começo de administração ele foi bem difícil, né? Administrando a rotina, assim, vai administrando o dia a dia, fazendo as coisas. Só que eu nunca tinha trabalhado com esquadrias, entendeu? Então ali tudo pra mim foi novo. Sim, foi novo. um impacto assim, tipo assim, mundo cara, diferente, né? Por mais que você estava habituado a lidar com as pessoas, mas o mundo era diferente. Sim. Então foi difícil você ter que correr atrás pra aprender aquilo ali, né? Mas eu fiquei sabendo que você teve um bom professor. O Diego Barros. E qual foi dessa história toda, Carlinhos? Qual foi dentro desse contexto todo o momento que você sentiu mais dificuldade? Que você falou, opa, poxa, agora apertou. Quando é que você enxerga isso daí? Qual momento? Então, acho que a dificuldade maior foi de aprendizado mesmo do produto, entender o produto, entendeu? Porque eu acho que não é simplesmente você estar ali, é você entender o que você está fazendo, entender o que você está relativamente mostrando, dando o seu máximo para o cliente, entendeu? Sim. Eu acho que isso foi bem difícil. E tu acha que o cliente sente isso? Com certeza. Com Tu certeza. acha que o cliente da Squadra, ele percebe que Percebe. você está empenhado lá dentro da fábrica lá de superar esse momento mais difícil, de estar aprendendo, de estar entregando um bom produto. Justamente. Com carinho, com amor. Você acha que... Cada dia que passa a gente tenta fazer o melhor, né? Um dia após o outro, né? Isso aí. Não, sensacional, assim. E eu tô lá na empresa o tempo todo, né? A gente tá lá, a gente vê o empenho, a gente vê o quão aguerrida a galera é, né? E todo mundo é administrado por ti lá, fazendo um trabalho maravilhoso. E dentro dessa conjectura toda, tu chegou em algum momento a pensar, tipo assim, fala, caramba, não dá pra mim, vou desistir? Não, desistir nunca. Desistir, eu nunca pensei em desistir. Eu acho que tem momentos difíceis, tem momentos que te trazem assim, superar aqueles momentos ruins, né? Que tem momentos ruins de uma entrega de um material que você demora um pouquinho a chegar e você, cara, não chegou o material, como que eu vou resolver? E às vezes você, cara, tá apertando, o tempo pressão, tá passando, né? sentiu uma pressão. Acontece, mas eu desistir sempre não. falo que quando a pessoa é responsável, ela aceita pressão, né? Justamente. O responsável, ele aceita pressão. Então, a pessoa que
que tem responsabilidade, ela tem que aceitar a pressão, né? Ela tem que correr, fazer por onde que as coisas aconteçam, né? Com certeza. Isso aí. E qual foi o primeiro grande cliente que você atendeu? Qual foi a primeira grande obra que você fez assim, que você falou, caramba, essa daqui foi porreta, essa daqui foi top, foi Então, sensacional. A primeira que eu fiz quando eu estava na Squadre foi na Barra da Tijuca, no condomínio, se eu não me engano, foi o Alphaville da Barra. Alphaville. Entendeu? E foi uma obra muito grande, que era 3 andares, e nós pegamos a obra toda. Então a Squadre está presente nesses grandes condomínios, a Squadre está trabalhando nesses condomínios, a Squadre está na Barra da Tijuca. Justamente. Inclusive, nós fizemos até a sauna dessa casa, entendeu? E aí foi um cliente que você entendeu que foi uma obra que... bacana, uma obra que... E o cliente, como é que ficou? Muito satisfeito. Hoje a gente... Qual o relacionamento que nós temos com esse cliente hoje? Hoje nós temos um relacionamento que a gente pode usar. Ele deixa a gente mostrar a casa dele como um showroom pra gente, né? Pra você ver que ele ficou satisfeito com o nosso material, nosso produto, né? Nossa qualidade. Nosso atendimento. Nosso atendimento, com certeza. E aí dentro desse processo todo, como é que você lida com prazo? Como é que a nossa empresa trabalha os prazos? Isso é uma coisa importante? Muito importante. O prazo é o principal, né? Eu acho que todo mundo espera você comprar um produto e ser entregue naquele prazo que foi combinado. Então a gente trabalha muito sério para ter esses clientes no prazo certo. Isso aí. Então assim, tratar e cumprir. Tratar e cumprir, justamente. Isso é importante, né? Isso é muito importante. E em que momento, Carlinhos, você percebeu que a empresa estava crescendo? Você falou, caramba, agora a empresa está decolando, assim. A gente vem de muita luta, a gente montou a empresa com muito sacrifício, estamos conseguindo vencer um mercado que não é um mercado fácil, um mercado, de certa maneira, está um pouco prostituído. E como é que você chegou no momento que você olhou e falou, caramba, a Squadre vai virar, a Squadre vai ser top, assim, e vai estar entre as tops. Como é que foi esse momento para você? Eu acho que os momentos foram em relação nossos maquinários, né? Que a gente tem umas máquinas bacanas. Temos Desde que você trabalha quanto tempo mesmo na empresa? 5 anos. 5 anos. Nesses 5 anos a empresa comprou máquinas? Compramos máquinas, fomos a São Paulo. Compramos quantas máquinas? Se eu não me engano, umas 4 ou 5. Isso aí. Entendeu? E as máquinas antigas nós mandamos reformar. E o que acontece em crescimento? Crescimento, para mim, é você poder dar instrução às pessoas que vão trabalhar, entendeu? Então a gente está fazendo o quê? A gente instrui as pessoas a trabalhar, né? Então as pessoas estão indo para um caminho bacana, entendeu? Estão fazendo acontecer. Entendi. A gente não percebe o crescimento só nas máquinas, a gente percebe também no padrão dos nossos colaboradores, né? Justamente. Na educação, na formação, na vestimenta do colaborador, na vontade que ele tem de trabalhar e vai uniforme asseado, zelado. E colaborador, uma coisa que a senhora gosta, que tem uma linha, né? Assim, a Elaine é nossa gerente comercial e ela sempre aperta muitas pessoas para postura, pro fino trato, pra apresentação, pra estar apresentável, né? Então, assim... E eu acho que Dona Elaine vem tendo cada dia sendo mais fácil esse serviço, né? Porque justamente esse trabalho da empresa vem crescendo, vem melhorando, vem trabalhando melhor as pessoas, fazendo com que tenhamos, né, colaboradores melhores, pessoas mais capacitadas e mais qualificadas. E a gente vem capacitando as pessoas, a gente vem capacitando, a gente vem... Entendeu? Tendo pessoas mais próximas da gente, entendeu? Coisa que a empresa faz. A gente sempre, toda segunda-feira, a gente faz uma reunião, faz uma oração, agradece o Papai do Céu por mais um dia. Toda semana tem essa oração. Toda semana essa empresa ora. Com certeza. Toda segunda-feira é dia. Toda segunda-feira, 10h30 da manhã. Tem dia e hora para falar com o Papai do Céu. Justamente. Isso aí, todo mundo participa. Sim. E você une mais as pessoas, né? Nesse momento com Deus. Bacana, importante, né? Deus sempre à frente de tudo, que ele esteja à frente aqui desse podcast também. E eu queria saber um pouquinho mais, Elaine, agora um pouquinho do comercial, falando assim, o Carlinhos falou um pouco pra gente, assim, de como é que é o dia a dia lá da fábrica, explicou um pouco, falou um pouco. E eu queria saber de você, se sentir de você que as pessoas veem muito produto final, vê muito produto pronto, né? Mas nem sempre tem noção do trabalho que nós temos, né? Até ter o produto pronto, até ter o atendimento ao cliente, até conseguir especificar o produto pronto, né? Eu sempre digo que começa a dar certo na venda, né? Porque a venda no projeto, né? No que você vai projetar da esquadria, né? Como você vai
projetar ela. E eu queria saber de você assim, como que você acha que funciona o atendimento da Squadry? O que você acha do atendimento da Squadry? Como é que a Squadry atende os seus clientes? Como é que ela é voltada para isso? Como é que funciona? A nossa empresa hoje ela é toda setorizada, né? Então, a gente tem a nossa recepção, que é o primeiro contato do nosso cliente. Temos o setor de orçamento, então assim que o cliente chega na recepção, que ele passa todas as informações necessárias para poder fazer esse orçamento. Essa recepção passa para o setor. Então, só para nós podermos apresentar um pouco melhor para as pessoas, olha só. Nós temos uma pessoa que recebe esse orçamento. Então, quando um cliente entra em contato conosco, ele entra em contato com uma pessoa que está atendendo ele. Sim, sempre a nossa recepcionista, Ana Carolina, que atende no primeiro momento. Isso. E aí, feito esse momento, como é que funciona? A Carol atendeu essa pessoa, recebeu essa demanda, aí ela vai entender essa demanda, vai entender isso tudo, vai entender qual que é a necessidade do cliente, e aí ela vai direcionar como é que ela vai fazer agora? Algumas das vezes ela tem até que apresentar, porque o cliente entra querendo uma esquadria, mas ele nem sabe muito bem ainda o que ele quer. Certo. E a gente apresenta o PVC, explica, principalmente quando tem o isolamento acústico, ela também tem que explicar como é que funciona o vidro do isolamento, qual é a melhor tipologia no caso do cliente. Então, ela vai filtrar esse atendimento. Ela vai entender a dor do cliente. Exatamente. Então, para a Squadry é importante entender a dor do cliente, entender o que o cliente quer. Sim, até porque é uma esquadria Nós somos sob medida. preparados para isso. Totalmente capacitado. Certo. E aí ela vai passar a demanda. Isso, ela monta isso se o cliente tiver essas informações. Caso ele não tenha, a gente tem um consultor técnico externo que vai até o local da obra ou da residência, se for uma troca, e atende esse cliente na residência dele ou no escritório onde ele necessitar. Até ele ajuda a especificar o projeto, o produto. Exatamente. E às vezes o cliente tem uma planta, a gente abre essa planta, a gente estuda e monta também por essa planta o orçamento do cliente. Esse orçamento já montado, né, rascunhado, vai para o setor de orçamento, onde vai ser jogado no sistema para a gente poder ter realmente o valor real desse orçamento. Entendi. Não, perfeito. E, Elaine, o que você entende que é um diferencial que faz o cliente fechar o negócio com a Squadry? O que você acha que a Squadry vende além de uma boa esquadria, de uma excelente esquadria, de um produto sensacional? O colaborador, né? Aquilo que a gente estava falando da produção é muito mais latente no comercial. Eu preciso que o colaborador seja atencioso, eu preciso que ele seja educado, eu preciso que ele seja aciado, porque ninguém quer ser atendido por uma pessoa desleixada. Então, o atendimento do colaborador. A pessoa já entendeu que a Dona Elaine é rigorosa, né? Gali? Com certeza. Dona Elaine é firme, né? O atendimento, e principalmente por ser personalizado, né? A gente atende o cliente pelo nome, pelo projeto dele. Então, a esquadria é feita para ele. a casa dele, né? As esquadrias da casa dele, né? E o cliente confia isso pra gente, né, Elaine? Isso aí é uma coisa muita responsabilidade, né? Assim, o cliente entrega pra gente um sonho, né? Uma realização, né? Um desejo que tudo corra bem, que tudo dê certo, né? Isso aí. E aí nós temos que entrar nessa história para fazer com que o sonho se torne realidade, né? E que o sonho não vire pesadelo, como a gente vê algumas empresas do mercado transformarem o sonho das pessoas em pesadelo. Sim, até porque a esquadria é a segurança da casa, né? Exatamente. Ela que vai trocar seu bem maior lá dentro. E você acha que assim, a credibilidade que a Squadry tem perante o mercado faz a diferença na hora do negócio? Sim, sim. Tu acha que o cliente entregar o dinheiro numa empresa consolidada faz a diferença? Sim, eu ouvi de uma arquiteta esses dias que ela entrou no Reclame Aqui, a gente não tem nenhuma reclamação, ela entrou no Google, a nossa nota lá em cima. Então, isso tudo ajuda com que o cliente, no primeiro momento, a primeira visão que ele tem é uma boa visão. E conforme ele vai entrando em contato com a gente, ou a gente com ele, vai atendendo até o pós-venda, ele vai vendo realmente que a escolha foi assertiva. E a empresa... Mas a agilidade do processo é bem rápida. Eu acho que isso também faz que a pessoa se sinta mais confortável. Com certeza. Entendeu? É bem bacana isso. Como a gente, assim, para quem não entende bem assim, o processo nosso de venda, nós temos a Carol que recebe o orçamento. Nós temos o Gabriel e o Wendel que fazem os orçamentos. Então, eles pegam o pedido, né, a solicitação de orçamento que a Carol filtra do cliente, entendendo a demanda do cliente, e aí passa para o Wendel e para o Gabriel, ou para o Gabriel, ou para um para o outro, e aí eles transformam aquilo no orçamento através do sistema da empresa. Justamente. Certo? Tudo informatizado, CRM, tudo direitinho. E aí, dentro desse processo de estar fazendo orçamento, depois, quando o Gabriel ou o Wendel disparam esse orçamento para o cliente via e-mail, automaticamente o programa já manda para 2 operadores, não é isso? Isso aí. Que aí já entra a Linda
e Kailane. E aí já vão entrar em contato com os clientes e fazer esse trabalho. Então, assim, nós temos essa velocidade de orçamento, né? Quando as empresas, muitas vezes, a gente vê o mercado pedir 72 horas para entregar o orçamento. A gente entrega praticamente na hora. Isso aí. Entendeu? Pelo menos no mesmo dia. Isso aí. Essa também acredito que seja um grande diferencial. Porque eu entendo que o cliente sente que nós temos estrutura, que a gente tem condições de atender, né? Acho que vê que vai andando, né? Acho que... Com certeza. Eu acho bacana e é pensado justamente pro cliente ter essa noção das coisas, né? Esse é o raciocínio mesmo. E, Elaine, falando muito de venda, né? No que é o nosso universo, que é o seu universo, né? Que é aquilo que faz parte da tua vida, do teu dia a dia. Qual foi a venda mais marcante que você fez? Que você falou assim, caramba, me superei, fiz acontecer, foi top, pô, vencemos uma objeção, um obstáculo, fizemos a empresa funcionar melhor. Qual foi essa venda mais desafiadora? Nós montamos um orçamento para uma casa inteira na região dos Lagos e o cliente queria uma cor de amadeirado que é fora do nosso normal. Fora do portfólio hoje da empresa. Bem específico. E aí o consultor que atendeu o Rodrigo chegou meio agoniado. E a gente não vai conseguir atender esse cliente, vamos ver. E aí fizemos uma reunião lá, né? Com a diretoria da empresa e conseguimos estar atendendo esse cliente não só na cor específica que ele queria, como também no valor que não ficou nada, ficou exatamente o que a empresa cobraria em outro amadeirado que é o do nosso portfólio. E o cliente ficou super satisfeito. É um cliente, inclusive, hoje também parceiro da empresa. Querido. Que quando a gente precisa usar a casa como showroom também, ele super abre a casa e a gente consegue estar levando os clientes. Pra quem não entende, não entendeu a brincadeira do querido, é porque sempre que nós estamos lá na empresa e o cliente trata a Dona Elaine muito bem, né? Acaba a ligação e fala, isso aqui é um querido. Já é um hábito. Quando eu sou bem tratada por um cliente que é muito educado, né? Eu acho que a pessoa que é educada, ela tem que ser exaltada o tempo todo e eu sempre falo. É automático já. Isso aí. E, Elaine, como que nós lidamos com os clientes exigentes? Com paciência, né? A primeira coisa que vem na frente é a paciência. Porque como é feito sob medida, às vezes o cliente idealiza uma coisa que quando ele recebe talvez não seja tão perfeito, não de qualidade, mas de imaginação. A imaginação da gente é muito fértil, né? Sim. E aí você tem que explicar para o cliente, tratar com muito cuidado, com muito carinho, que às vezes o que ele imagina não é possível ser feito. Um exemplo dessa semana, né? Uma madeira que tem ranhura de madeira. Né? O PVC ele é idêntico à madeira, então ele vai ter ranhuras. E aí você tem que explicar para o cliente que aquela ranhura é normal da madeira. Isso, aquilo ali é para parecer imitando a madeira. É uma película, que é essa madeira aqui. Que é essa madeira aqui. Que ela tá falando cada dessas nesgas, essas marcas aqui. E que o cliente tem que entender isso, que é uma película alemã, Sky Continental, né? Uma película muito boa, muito bacana. E que tem os seus acabamentos, tem os seus detalhes, né? Aí você tem que ter esse carinho, esse cuidado, esse zelo e essa paciência de explicar para o cliente que é aquilo ali, não foi feito diferente do que foi solicitado. É que às vezes o que ele imagina, né? A imaginação, como eu falei, é muito fértil e às vezes não é o que a gente consegue fazer e produzir. Mas que a qualidade é perfeita e que é isso. Entendi. Então, mas a Squadry tem essa preocupação de atender os clientes exigentes, de estar dentro desse universo dos clientes exigentes, da pessoa que quer a qualidade. Então, a gente entende que nós temos instaladores capacitados para entregar no serviço. Capacitado. Hoje nós não temos um instalador com menos de 2, 3 anos de profissão, né? Então, tipo assim, nós temos uma equipe bem qualificada. Temos funcionários hoje, em média de 5 anos, 6 anos de empresa. Justamente. Temos funcionário que já trabalhou no ramo 25 anos, né? Que é um instalador nosso, já trabalhou no ramo há 25 anos, trabalhando, instalando esquadrias. Então, nós estamos capacitados para produzirmos, entregarmos, instalarmos para o cliente exigente que quer um padrão, que quer excelência, que quer contar com a nossa garra, com a nossa força para entregar excelência. Para entregar o produto. Isso aí. E, Elaine, o que você acha que diferencia a nossa empresa? Como é que você acha que diferencia a nossa marca, o nosso produto, o nosso todo? Como é que você acha que diferencia
a Squadry em relação ao mercado das esquadrias premium? O que você entende que, assim, que são os fatores mais sensacionais da Squadry que fazem ela ser uma empresa super conceituada? Como é que você entende que essa diferença, essa situação da Squadry com o mercado de esquadrias premium? O padrão de qualidade da produção, o padrão de qualidade da entrega. Então tu entende que a empresa produz maravilhosamente bem. Sim. E com a exigência do padrão de qualidade, né? Com o encarregado de chão de fábrica ali em cima, conferindo, São embaladas. supervisionando. Na hora da entrega, todas as esquadrias saem embaladas da empresa. Então, todas, sem nenhuma exceção, pode ser da menor à maior esquadria. A gente produz esquadria lá de 9, 10 metros. Ela sai totalmente embalada. A gente tem caminhão próprio, então o caminhão da empresa, a gente não terceiriza esse trabalho. O caminhão da empresa, com entregadores da empresa, que carrega esse caminhão, que descarrega na casa do cliente. E o atendimento do comercial, né? O nosso pós-venda. Do primeiro momento que esse cliente chega na recepção para fazer seu orçamento, durante todo o atendimento do comercial, a produção e a instalação, ele é acolhido e bem cuidado. Tendo todos os processos na empresa, tendo todo... O pós-venda acho que é o mais interessante, né? Que eu acho que nem todas as empresas têm esse pós-venda. Depois que comprou, você não consegue mais falar, você não consegue mais comunicação. A gente tem um pós-venda bacana. Pô, não, o cliente Squadry busca esse atendimento. Esse atendimento, entendeu? O cliente está sempre em contato, entendeu? Se o cliente gostou, se eu gostou, tá tudo certo, tá ok. Então o cliente dá o ok no final da instalação, entendeu? Isso é bem bacana. E a fiel prova do pós-venda é os nossos clientes que deixam que a gente use a sua obra como showroom, né? Com certeza. Não tem melhor prova que isso. Isso é realmente uma parte importante, né? E uma parte desafiadora, né? Assim, ser referência, né? Ser referência é fazer bem feito, é fazer com qualidade, com acabamento impecável, com preocupação com o cliente. Para quem não sabe, nossa empresa é toda setorizada, então nós temos o setor de instalação, nós temos o setor de produção, nós temos o setor comercial, obviamente, mas temos todo o suporte, produção bem estipulada, bem estabelecida, funcionários antigos dentro da empresa, né? Uma empresa capaz de encontrar, reter e motivar talento. E acho que isso também é um grande diferencial. O grande diferencial é isso aí. Justamente, eu acho que é aquela união, fazer que as pessoas sejam satisfeitas em estar trabalhando com a gente, entendeu? Eu acho que é bem importante você ter um funcionário satisfeito, entendeu? Então, ele faz com mais capricho, com mais carinho. Quando você adquire pessoas bacanas dentro da sua empresa, que eu acho que o nosso grupo hoje é um grupo bacana, é um grupo fechado, família, justamente. E cada dia que passa, eu acho que a união fica maior, entendeu? E a gente vem contratando mais gente, né? Porque a demanda está aumentando, graças a Deus, né? Estamos em crescimento, né? Exponencial. Isso aí. Eu costumo dizer que a gente é um time, né? E quem não veste a camisa, às vezes, não se encaixa. Exatamente. Então, tem que chegar e vestir a camisa. Exatamente. E para nossa sorte, todo mundo que vem chegando, vem vestindo a camisa, né? Eu acho que a gente já virou um rebanho do bem, assim, que quem vem, já vem no clima. Já vem no clima de... Uma coisa bacana também que a gente fez também, que eu acho que vale a pena muito, assim, é pegar os colaboradores bons e pedir para que eles indiquem pessoas boas, né? Porque às vezes também a gente mesmo tem um guri lá que trabalha no Vido lá também, que ajudou muita gente, indicando pessoas maravilhosas, né? Que ajudou a crescer a qualidade da empresa, entendeu? Então, assim, acho que esse é um fator que melhorou bastante, que faz e que fez a diferença, né? Que vem fazendo, né? Entendeu? E aí nós vamos para os desafios disso tudo, né? Nós somos a empresa, nós temos a nossa seriedade, a nossa reputação, tratamos o cliente com carinho. E eu queria perguntar pro Carlinhos, como que é administrar uma empresa em crescimento? Cara, não é fácil, né? Acho que na vida nada é fácil. Acho que a gente tem um lema, né? Que trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Quando você tem um crescimento na empresa, você tem os processos e esses processos vão aumentando, né? E como é que lida? Tipo assim, hoje você produz, vamos dar um exemplo aqui hipotético, 15 janelas, 15 esquadrias. Por dia. Por dia. Aí vamos pensar assim, hipoteticamente. E aí você chega no momento que você faz 25. Então, tipo assim, eu acredito que a gente tem uma organização para como é que você lida com esse crescimento. Você tá me entendendo assim? Muda muito, porque, tipo assim, uma coisa é tu se preparar com mão de obra, tu se preparar com estoque, tu se preparar com tudo,
para tu tá fazendo Mas nossa 15, empresa, quando você mas nossa aumenta empresa hoje 50%, é capacitada para isso, né? Capacitada para isso. Acho que a nossa produção ela tem condições de fazer muito mais do que a gente faz hoje. Isso é normal, isso é fato. Hoje, se a gente produz 15, a gente tem condição de preparar 40 janelas por dia. Acho que não seria nada loucura em falar isso para vocês. E a gente vem com esse tempo que a gente tem, a gente vem melhorando a empresa, porque a gente às vezes fica folgado nesse tempo, entendeu? Então a gente vem melhorando a empresa, fazendo as partes externas, melhorando algumas coisas, melhorando o vestiário, melhorando o nosso refeitório. Então a gente faz outros serviços para poder compensar esse tempo que a gente tem ainda vago, entendeu? Mas por quê? Porque a gente tem pessoas capacitadas para isso, para estar fazendo esse tipo de serviço. E na tua concepção, assim, no teu raciocínio, quais são os maiores desafios do crescimento? O que você acha que é mais desafiador de estar crescendo? De ser uma empresa em crescimento? Cara, isso aí eu gostaria que você respondesse. O que você acha? Dos desafios? Isso. É uma boa pergunta, né? Eu acredito que o maior desafio seja a organização e qualidade. Eu acho que esses são os dois pilares que nós temos de que estar atentos e antenados para que possamos não pecar. Justamente. Certo? Que é manter o padrão, produzir mais com o mesmo padrão. Não é uma coisa relativamente fácil. E se manter organizado. Se manter organizado é manter os processos? Não perder os processos, manter, exatamente, ter os processos, ter as coisas assim, organizadas no seu devido lugar, para que você tá ali. Tipo assim, o pedido, as compras dos insumos, o despacho da mercadoria, a conferência, o padrão, a qualidade, que tudo isso possa estar acontecendo sempre perfeito. Entendeu? Ou beirando a perfeição, mesmo que o perfeito tenha sido pregado na cruz. Eu sou um pouco descrente do perfeito, mas beirar a perfeição, eu acho que ter a excelência, eu acho que é o nosso compromisso, busca, e esse é o grande desafio da nossa empresa hoje, perante o mercado, perante as pessoas, perante os nossos clientes, perante aquela pessoa que confia na gente, né, que entrega o seu sonho, que a gente possa estar recebendo mais sonhos e possa estar entregando mais sonhos, entendeu? Assim, no mesmo padrão, na mesma qualidade. Eu acho que esse é o grande desafio. O maior de todos, talvez, na minha visão. Certo? Justamente. E uma pergunta, cara, dentro disso tudo que eu acho que é bacana, que eu acho que vem a calhar demais. Como manter qualidade e prazo? Então, qualidade e prazo é o seguinte. Independente de você pedir uma esquadria hoje, o que a gente faz? A gente desce um contexto de produção, né? Que é a ordem de produção, falando tecnicamente, né? Essa ordem de produção. Então, aqueles clientes estão todos ali, dentro daquele cronograma que você desce ali. Quando você pega o tempo do cliente, você vende, de repente, com um tempo menor, a gente vai produzir da mesma qualidade, da mesma forma, porque a gente bota dentro daquele plano de corte. Então, só se você me permite fazer uma vírgula aqui. Então, quando o cliente, ele encurta o prazo dele, ele não encurta a qualidade. Negativo, a qualidade vai ser sempre a mesma. Isso não tem diferenciado. É feito por máquinas, é feito no mesmo processo de todas as esquadrias. Então você pega, quando você vende uma obra que tem lá 10 esquadrias, assim, para serem feitas num prazo mais curto, o que tu faz é inserir isso dentro do contexto da empresa, daquele plano de corte, como a gente costuma falar, que é para quem não sabe, é o nosso guia para cortarmos os perfis e transformarmos em esquadria. E aí ele dá a relação do aproveitamento da barra. A barra vem normalmente em 5,90 m, e aí quando você bota o plano de corte, às vezes a gente corta esquadria para 4 clientes numa barra só e acaba que a perda fica algo em torno de 10% de perda. E aí você bota esse cliente junto com aquela ordem de produção que eu já vinha descer. Porque que a gente tem um cronograma. A gente tem nossos clientes, a gente trabalha em cima daquilo ali. Tá numa planilha, eles são planilhados, e em cima daquelas planilhas a gente vai descendo os planos de corte. Certo. E a gente vai fazendo decorrer em sequência. Quando a gente tem um cliente que tem um prazo menor, o que a gente faz? A gente pega esse cliente com prazo menor, bota dentro daquele plano de corte, né? Dentro daquela planilha, naquele tempo menor, e joga dentro desse plano de corte. E aí a gente consegue atender todos os clientes. Entendi. Perfeito. Então, prazo e qualidade mantido. Combina. Com a gente combina. Com a gente combina. Pô, eu gostei dessa, cara. Ficou bom. E eu queria escutar de vocês dois. O que ninguém vê nos bastidores? O que é que o cliente, que a gente... Como é que é esse trabalho que ninguém vê nos bastidores? Como é que é isso? Eu acho que, assim, você fala de desafio? Do trabalho, do dia a dia, do desafio,
do contexto, do total. querer, do fazer acontecer, de como que é entregar tudo isso pro cliente. Porque assim, uma coisa eu tenho convicção, a nossa empresa é uma empresa guerreira. A nossa empresa é uma empresa de uma história linda, de muito trabalho. E aí, como é que você entende que aquilo que as pessoas não veem do seu trabalho? Porque assim, que a Globo não mostra. Eu acho que o maior desafio é você atender o cliente da maneira que ele quer e que ele precisa. E o que mais dificulta, às vezes, o nosso trabalho lá no comercial é que a gente administra as medidas finais, que é o documento no qual o técnico, né, que vai ser produzir essas esquadrias. E aí o cliente fecha tudo, tá tudo certinho, o prazo dele correndo, e aí ele liga e fala, não, essa esquadria não é desse tamanho, não é dessa cor, vamos mexer mudar. em tudo. Mudamos. Beleza, vamos mexer com o maior carinho, sem problema nenhum. Mas o seu prazo vai mudar. Aí pronto. Aí entorna o caldo. Isso. Porque aí tem que fazer de novo, né? Ou tem que... Tudo, aí Não, começa muda o processo tudo, né? do zero. Você começa, tem que tirar a medida, às vezes não tá e o pronto, cliente não quer visita, ele quer Ele não mudar, quer entender isso. mas ele não quer que a gente faça o processo da mudança. E quando tem essa situação assim do que o cliente quer que continue o prazo, ou porque normalmente quando o cliente quer que continue o prazo é porque ele tem uma necessidade, provavelmente. Sim. Ele deve ter umas etapas das obras para serem cumpridas, ele deve ter um momento em que ele não pode esperar, nem aguardar mais. E como que é esse processo pra gente? Nós cedemos pro cliente? Aí depende do caso. Aí a gente tem que analisar caso a caso, tem que saber que ponto que tá já esse processo dele, né? Na maioria das vezes a gente consegue, algumas vezes não. Às vezes a esquadria já tá pronta. E a gente tem que sentar com o cliente, conversar. Aí tem o custo disso, mas 90%, 99% tudo se ajusta. 99% das vezes nós conseguimos atender essa Atender o demanda do cliente também. Atender o cliente. Então, mais uma vez, o cliente é uma coisa importante. Sempre vai ser importante, né? A empresa ela só existe porque existe o cliente. Senão, Exatamente. a empresa não O existe. cliente é o maior Eu não patrimônio. estaria aqui sentada conversando com vocês. Exatamente. Não, nós três não estaríamos aqui, né? Nenhum de nós, né? Com certeza. E assim, bacana de falar de cliente, porque, tipo assim, eu sinto que a nossa empresa é muito voltada para atender o cliente, né? Para a satisfação do cliente. É claro que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas tenho certeza que a Esquadra se esforça demais para agradar todo mundo. Entendeu? E assim, e é uma luta, né? Estamos conseguindo, estamos vencendo. Cliente e comercial é que nem casamento. Nem todo dia é flor. Mas a gente senta, conversa e ajusta, né? Exatamente. E no final tem que dar certo, o cliente tem que ficar satisfeito. Acho que isso é uma coisa que a nossa empresa tem demais, né? Tipo assim, quando o cliente não está satisfeito pra gente, é uma coisa que dói demais. A gente sofre e busca a satisfação, né? Busca que ele fique satisfeito. Mas a gente tenta resolver de todas as... Eu, pelo menos, né? E Carlinhos também me ajudam muito nisso. Qualquer ranhura que tenha com o cliente, a gente pega o telefone, a gente liga na hora de pronto e a gente resolve. Ninguém fica sem solução. Isso é bom e importante, né? E uma pergunta para vocês dois. Onde vocês querem chegar? Aonde a gente acha que a empresa vai chegar? Eu acho que a empresa vai, com o jeito que está indo, o crescimento que está indo, acho que a gente vai expandir, acho que a gente daqui a pouco vai ter que ter filiais, né, em outros lugares, outros estados. Né, dona? Vamos para São Paulo? Inclusive nós fomos agora em São Paulo, né? Para a gente poder estar aprendendo um pouco mais, trazendo inovações para a empresa. Isso aí. Vocês têm que guardar com calma, Carlinhos, que esse é um próximo podcast. O próximo episódio? O próximo episódio. Entendeu? Mas vamos trazer novidade. Nesses podcasts que nós vamos fazer, nós vamos ter muita novidade. Dentro da empresa também vai ter muita novidade, vem muita coisa nova dentro da empresa. Vem uma repaginação bem bacana, vem um acréscimo de produtos, né? A gente vai acrescentar muito a linha. A gente vai melhorar muito a linha em termos de quantidade de produtos, né? Não em qualidade, mas em quantidade. Entendeu? Então... E Diego, você já falou no podcast como começou a Esquadra? É uma boa pergunta, né? A Esquadra começa de um sonho, né? Ela nasce de um sonho. Eu, por volta de 2016, 2017, eu descobri que eu tinha uma doença autoimune, eu fiquei um pouco impaciente, perdi 34 quilos, fiquei um pouco debilitado, fiquei muito debilitado. E eu fiquei um pouco impaciente com a vida, impaciente com as coisas, e aí eu saí da onde eu estava trabalhando,
E fiquei em casa e eu falei, na internet minha doença era terminal. E aí eu falei, cara, eu vou morrer, que eu morra mandando no meu nariz, pelo menos, e tudo. E aí eu comecei a empresa no fundo da minha casa e eu costumo dizer que... E eu falei, eu vou fazer 2 ou 3 janelinhas, vou fazer um servicinho assim, papapá. E aí eu costumo dizer que todos os meus planos deram errado. Porque eu não morri, então falhou. Deus não quis. A esquadra não é pequena. A esquadra não é pequena, hoje nós temos um galpão de 3 mil metros quadrados. É próprio, todo estruturado, 8 ou 10 salas, maquinário de última geração, frota de carro. E aí eu costumo dizer que deu errado, né? O plano deu errado, o errado que deu certo. Que tá dando muito certo, que o Papai do Céu tem abençoado a minha vida, a vida dos meus colaboradores. Eu tenho conseguido agregar muita gente bacana dentro da empresa, muitas pessoas boas, né? E é o errado que deu certo, né? Que dá certo e que vai dar muito mais certo ainda. Eu tenho certeza. Deus está na frente. Então a história da esquadra é bem bacana, né? Bem bonita, né? É uma história de vida, né? Uma história de luta, né? Assim como eu tenho certeza que todo o meu povo é. E aonde você quer chegar, Diego? Rapaz, essa é a pergunta, né? Uma belíssima pergunta, né? E eu tenho, assim... Eu não tinha um sonho de ter uma empresa muito grande, como eu falei aqui mais cedo um pouco. Mas a gente vai vislumbrando, né? A gente vai passando a acreditar mais, a ver o que dá certo, a gerar experiências maiores e melhores, né? E eu tinha vontade de chegar no momento em que uma empresa tivesse uma condição de proporcionar ao mercado o melhor produto de todos, disparado. Que uma empresa tenha a condição de proporcionar o melhor atendimento e principalmente a melhor experiência. Certo? Essa eu acho que é uma das coisas que eu quero atingir. E tá no mercado nacional, tá expandindo as quadras, levando... Inclusive, esse podcast tem essa pegada de nós estarmos levando a nossa empresa para outros lugares, de estarmos nos apresentando ao mundo, né? De estar mostrando um pouco mais do nosso trabalho, de como começou, de onde veio. Exatamente, as pessoas possam estar mais presentes, né? No nosso dia a dia, exatamente, possam estar mais conosco. E acho que o grande sonho é esse, é ter uma empresa nacional que possa estar do Iapoque ao Chuí, servindo a nossa população, o país que a gente tanto ama, que possa estar servindo com excelência, com carinho, com amor, que a gente serve o estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Isso aí acho que é o caminho. E acaba que a gente vai falando, né? Vai surgindo os assuntos, exatamente. Vamos nos questionando, mas tipo assim, como que nós três queremos ser lembrados no mercado? Como que a gente entende que a Esquadre vai ser lembrada no mercado? Como que a gente quer que as pessoas olhem pra gente, dona Elaine? Eu acho que qualidade, né? Esquadrias de alto padrão, porque não basta ter só o nome alto padrão, elas têm que realmente ser de alto padrão. Você tem que olhar para a obra do cliente e falar, nossa, que esquadria linda, de onde que veio da Esquadre? Bom atendimento, acolhimento, né? Acolhimento do nosso cliente, dos nossos colaboradores e os laranjinhas, né? Pelo Brasil afora. Os laranjinhas, né? Isso aí foi uma coisa bacana, né? Eu um dia imaginei que quando entrasse num condomínio com muitas obras, com muitas casas, que olhasse uma equipe de laranja, que as pessoas soubessem que nós estávamos lá, né? Que o mercado soubesse, né? E tá começando a acontecer, tá começando as pessoas saberem por onde os laranjinhas andam, né? Com certeza. Eu queria agradecer muito por esse podcast para vocês, agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado. Dizer que eu amo muito vocês. Que vocês são pessoas importantes na minha vida. Agradecer por sonhar o meu sonho, por viver comigo e principalmente por serem meus amigos. Dizer para todo mundo que está assistindo aqui que estamos na frente dos 2 melhores profissionais que eu vi na vida,
E eu faço isso há 25, 27 anos. O técnico mais capacitado, a que eu vi, a pessoa mais capaz para resolver as coisas, para entender as coisas. E a Elaine é a pessoa mais organizada que eu vi, mais aguerrida que eu vi, dentro trabalhando comigo. E dizer para vocês que eu sou muito orgulhoso de ser vocês dois do time da empresa, que a empresa é muito feliz de estar com vocês e que vamos para cima que vem muito mais por aí. Sabendo que o sonho é só seu mar, né? É isso O sonho aí. agora é nosso. Nossa. Isso aí. E eu Somos fico um muito time. agradecido, somos um time. Amém. Amém. Então, estamos encerrando o nosso primeiro podcast. Gostaria de agradecer muito a presença do Carlos Alessandro e da Elaine. E você que ficou conosco até o final, que acompanhou esse vídeo, se esse conteúdo fizer sentido para ti, curta, espalhe, compartilhe, indique. Muito obrigado.